Meus irmãos, graça e paz, estamos aqui para mais uma aula, tá? Esta aula é a aula que nós temos que colocar para fora para vocês, tá? Vamos estar gravando esta aula hoje, liberando ela para vocês, e na quarta-feira vamos estar gravando outra aula, tá bom? Não conseguimos viajar na sexta-feira para estar transmitindo a aula presencial, devido a estarmos morando em outro município, não mais em Cabo Frio. Tivemos problema com ônibus, com tudo mais, o ônibus superlotado porque é feriado em Cabo Frio, então o pessoal desceram, compraram passagem, enfim, nós não conseguimos estar na sexta-feira com vocês, tá? Então vamos estar liberando esta aula hoje, vamos estar liberando a outra na quarta-feira, e na próxima aula, que seria no dia 22, é a prova de vocês. Tá ok? Aí a prova vocês fazem a mesma metódica que vocês sempre fazem, tá? E automaticamente já vamos entrar na penúltima matéria para encerrarmos com a última matéria e concluirmos o curso em teologia, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, estarmos aqui para aprendermos, ó Pai, acerca da tua palavra. Fique conosco e nos dê um direcionamento, Pai, concreto. Tudo aquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações. Nos revele o teu Espírito por trás da letra, e que a vida da tua palavra encontre a nossa vida e transforme a mesma, em nome de Jesus. Nós paramos na página 180, tá? O batismo com o Espírito Santo. Tá? O evento do batismo com o Espírito Santo não deve surpreender nem confundir os estudantes das Escrituras, pois é uma bênção prometida no Antigo Testamento, relacionada com o plano divino da salvação em Cristo, e foi predito por Joel, Isaías, João Batista e Jesus, conforme vários textos citados aqui abaixo, tá? Nós vamos ler alguns textos sim, tá, gente? Mas nós vamos focar mais na leitura e aplicar um ou dois textos, tá? Nós não vamos ler todos os textos, porque o nosso foco é automaticamente concluir essa matéria para entrarmos em outra e automaticamente estar transmitindo ao coração de vocês, tá? A maneira com que as Escrituras usam a palavra batismo mostra que é algo inicial, tanto no caso do batismo com água, como com o batismo com o Espírito, o que não se refere, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, como está lá em 1 Coríntios 12, versículo 13. Pentecostes. O dia de Pentecostes foi um dia singular para a igreja e continua sendo. Veja bem, uma observação aqui. Pentecoste não está relacionado a movimento. Pentecoste não está relacionado a poder. Pentecostes está relacionado a uma festa judaica, onde o Espírito Santo desceu no período desta festa, tá? Então a igreja precisa saber disso, tá? Eles acham que Pentecoste é sinônimo de poder, haja vista que o Espírito desce nesta data derramando o seu poder, a sua plenitude, a sua ação. Mas Pentecostes está relacionado à festa judaica, ok? Nesse dia, aprove a Deus, por intercessão de Jesus Cristo, enviar o Espírito Santo a ocupar no mundo. Uma observação aqui. Quando a gente fala de forma direta, sem pontuar algumas coisas que o Espírito Santo veio ocupar no mundo, a gente pode, de certa forma, ferir a onipresença dele. Ele já habitava no mundo, tá? De forma indireta e de forma esporádica. Ele vinha sobre o profeta, vinha sobre o sacerdote, automaticamente depois ele retornava para a eternidade, sendo que ele é onipresente. De forma mais precisa, no seio da igreja, uma posição sem paralelo em toda a história da humanidade. 10 dias depois da ascensão,
veio Pentecostes, a promessa foi cumprida, o Espírito veio sobre 120 discípulos de Jesus, que foram cheios e dotados do poder de testemunhar o Evangelho. Como resultado da experiência do Pentecostes, Pedro pregou com tal poder que cerca de 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Com autoridade sobrenatural, ele acusou os seus ouvintes judeus de haverem entregado à morte o Filho de Deus e exortou-os a arrepender de seus pecados. Isso disse como prelúdio para logo informares de que a conversão em Cristo resultaria em receber a mesma experiência que observavam com sinais poderosamente evidentes. Tá? Atos capítulo 2, do versículo 14 ao 41. Nós não vamos ler, porque são muitos versículos. Tá? Desculpa. Ainda Pedro proclamou que a promessa do batismo com o Espírito Santo era referente a todos os homens e não somente aqueles que constituíam a assembleia ali reunida. Mas, para que a promessa em face desta pergunta, responde o apóstolo Pedro. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então essa promessa não estava restrita somente ao povo judeu, estava restrita para aqueles que estavam perto, para aqueles que estavam longe e também para aqueles a qual Deus quis ou quisesse chamar. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. A promessa é para vós. Os judeus ali presentes representavam os demais compatriotas, isto é, a nação com a qual Deus fizera a antiga aliança. A promessa é para vossos filhos, o que existiam então, e as gerações sucessivas. A promessa é para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar, para todos universalmente, para os gentios, para qualquer indivíduo que responde ao chamado de Deus através do Evangelho para a salvação em Cristo. Então a promessa do Espírito Santo não estava destinada somente a uma classe, estava automaticamente subordinada àqueles a qual o Senhor quisesse chamar. A promessa do derramamento indica que a gloriosa experiência do batismo com o Espírito Santo foi designada por Deus para todos os crentes, desde o dia de Pentecostes até o fim da presente dispensação. A manifestação do Espírito Santo, assinalada pelo falar em outras línguas, como aconteceu no dia de Pentecostes, foi o modelo da experiência para qualquer indivíduo através da dispensação da igreja. Ensino bíblico sobre o batismo no Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que o batismo do Espírito Santo é a obra pela qual o Espírito coloca o crente numa inseparável união com Cristo, fazendo-o membro do seu corpo, que é a igreja. Só pontuar uma coisa aqui: não confunda batismo com o Espírito Santo em falar em outras línguas.
Tá? Falar em línguas é dom que vem através do Espírito e ele concede a cada um como ele quer, como o apóstolo Paulo diz. O batismo no Espírito Santo é a presença do Espírito Santo no teu espírito, transformando o teu caráter, a tua personalidade e fazendo você se parecer com Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 13, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, é impossível alguém que recebeu o Espírito Santo viver nas velhas práticas. É impossível alguém que recebeu o Espírito Santo não ter o seu caráter mudado, moldado, transformado. Porque esta é a incumbência dele de transformar, de moldar o teu caráter até você se parecer com Cristo. A saber, o Espírito Santo não falha, e a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele há de concluir, ele há de aperfeiçoar, porque ele não falha. Amém? Vamos lá. O batismo do Espírito Santo é muitas vezes confundido com a plenitude do Espírito e, como tal, reconhecido como a segunda bênção. É interessante observar que há somente 7 passagens no Novo Testamento que falam diretamente neste assunto e pode-se dividi-las em 3 grupos. 1. O batismo do Espírito Santo como acontecimento futuro. 2. O batismo do Espírito Santo como cumprimento das promessas de João Batista e de Jesus. 3. O batismo do Espírito Santo como uma experiência mais ampla de todos os crentes. Esse aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 13, nós já lemos. Então vamos ler agora, a priori, João capítulo 1, versículo de número 33. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 33. Que diz assim: eu não conhecia, mas o que vem, eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória. Então João ali está realizando uma ordem, um mandamento que ele recebeu, de batizar com água. E aquele que ele visse o Espírito descer e repousar sobre o mesmo, esse é o que batizaria com o Espírito Santo, a saber, Jesus Cristo. Tá? Outro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 15 ao 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, do versículo 15 ao versículo de número 17, que escrito está: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo.
Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Uma observação aqui que você vai ver que o autor está dizendo que o Espírito Santo é dom. Pega isso aqui, dom, que é igual a presente. Dom é igual a presente que você recebeu, a saber, o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma obra distinta e à parte da regeneração, também por ele efetuada. No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, ele assoprou sobre seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Está lá em João capítulo 20, versículo 22. Ele olha para a galera dos discípulos e diz assim, ó, recebei o Espírito Santo e sopra sobre eles, indicando que a regeneração e a nova vida estavam lhes sendo concedidas. Depois, ele lhes disse que também deveriam ser revestidos de poder pelo Espírito Santo. Vamos ler Lucas 24, versículo de número 49. Lucas 24, 49, escrito está: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu preciso aplicar isso aqui, gente. Igual. Com essa camisa amarela, eu me vesti. Com este casaco, eu me revesti. Vesti, me revesti. Tá? Os apóstolos, os discípulos, eles já eram vestidos de poder. Por quem? Por Cristo. Eles já eram vestidos, dotados de poder por Cristo. Porque Cristo vai dizer, eis que vos dou o poder. Está vestindo eles, equipando eles. Tá? Eis que vos dou o poder para pisardes serpentes e escorpiões. E nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Isso aqui eu preciso pontuar. Aquele que está envolvido com Cristo através do Espírito não sofre dano nenhum, não é atingido por investidas de Satanás, porque para Satanás tocar em você, ele tem que tocar no corpo, que é Cristo. Se nós, através do Espírito Santo, nos unimos ao corpo de Cristo, como é que o diabo toca no corpo de Cristo? Ele só pode tocar onde tem pecado. A gente consegue achar pecado em Cristo? Aí quando ele diz revestido, gente, de poder, é através do Espírito do Santo, Espírito Santo. Por isso, quando a Bíblia diz, revesti-vos
de toda a armadura de Deus. Porque ninguém vai para uma batalha somente vestido. Geralmente o soldado, não sei que para uma batalha, ele vestia uma roupa por baixo, uma roupa fina, e depois se revestia com a armadura. Tem pessoas sofrendo ataque porque está vestido de forma inadequada para a guerra. Você tem que estar revestido com a armadura de Deus. É por isso que você ora por alguém e sofre. É por isso que você faz campanha por alguém e sofre. Porque você não está totalmente qualificado, adaptado para uma batalha, para uma guerra. Prossigamos aqui. O batismo no Espírito Santo outorgará ao crente ousadia e poder celestial para este realizar grandes obras em nome de Cristo e ter eficácia no seu testemunho e pregação. Olha o que diz em Atos 1:8: mas recebereis poder do Espírito Santo, ou virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora, Atos 4:31: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Que poder é esse, gente? Que o pessoal está ali reunido, orando, e tendo eles acabado de orar, o lugar começa a se mover. É a ação, é a presença, é a manifestação, é o poder do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Esse poder não se trata de uma força impessoal, mas de uma manifestação do Espírito Santo, na qual a presença, a glória e a operação de Jesus Cristo estão presentes com o seu povo, conforme nós podemos ler em João 14, do 16 ao 18. Vamos ler Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 14, do versículo 16 ao versículo 18, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, João 14, do 16 ao 18, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, eu estou sentindo ele aqui, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Gente, aqui há uma grande problemática, porque você consegue ver o Espírito Santo? Não. Mas você o conhece? Como? Pela palavra. A única forma de conhecer Jesus é pela palavra. A única forma de conhecer o Espírito é pela palavra. Não existe outro mecanismo de conhecer o Espírito Santo a não ser pela palavra. Porque Jesus disse para os discípulos: mas vós o conheceis. Pelos anos de ensinamento, Jesus passou com eles. Sempre ensinando, sempre aplicando a palavra. E detalhe, Jesus aplicava as Escrituras para os discípulos. Tá, gente? Nessa época aqui não tinha um Novo Testamento, tá? Mas ele aplicava toda a história veterotestamentária, desde Gênesis até Malaquias, ele aplicava aos seus discípulos. Alguma vez se perguntou para ele: mestre, por que você faz isso e por que tu passas por ali? Ele vai dizer: eu faço isso porque sobre mim está escrito para que eu faça isso. Passarei por ali porque de mim está escrito para que eu passe por ali. Versículo 18, a parte final do versículo 17: porque habita convosco e estará em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
Vamos lá. Ser cheio do Espírito Santo. Todo cristão recebe o Espírito Santo no momento da conversão e pode ser cheio dele sem ser batizado no Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Tá? Está lá em João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá, gente? Pega isso aqui, gente, pega isso aqui. Mundo aqui não fala de todas as pessoas. Deixa eu pontuar isso aqui de novo. Mundo aqui não fala de todas as pessoas. Mundo aqui não está relacionado somente a indivíduo. Está relacionado também ao cosmo. Porque está lá em João capítulo 3,16, no grego se diz que Deus amou o mundo. A palavra mundo ali é cosmo. Tá? Porque se nós colocarmos aqui mundo aqui em João 16,8, mundo, sai aqui na rua que vê se está todo mundo convencido do pecado, da sentença do juízo. Porque a natureza está tão convencida que a Bíblia diz em Romanos 8, a partir do versículo 19, 20, 21, 22, 23, diz assim, que a natureza, ela anseia com dores de parto, ela anseia a manifestação dos eleitos e do dia do Senhor. Então a natureza está convencida pelo Espírito Santo que ela, quando Jesus vier, arrebatar sua igreja, quando Jesus vier, implantar o seu reino milenar na terra, ela vai parar de sofrer. Tudo vai voltar à sua maquete original, ao seu plano original. Isso aqui é muito forte, gente. Então o mundo aqui não é todos os indivíduos. Tá? Porque se você olhar na tua família, o Espírito Santo está em você. Mas se você olhar na tua família, nem todo mundo está convencido do pecado, da sentença e do juízo. O Espírito Santo habita em nós. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Nós fomos selados com o Espírito Santo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, porque não adianta só ouvir, tem que crer. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê. Romanos 10, 9. Tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou seja, o qual é a garantia da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Efésios capítulo 1, do versículo 13 ao 14. Devemos buscar ser cheios, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, no qual há contenda, no qual há briga, discussão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, 18. Temos usado para descrever a vinda do Espírito Santo. Primeiro, derramamento. Esta palavra é usada nas Escrituras e se refere à vinda do Espírito Santo na vida do crente. O sentido original da palavra se refere à comunicação de alguma coisa vinda do céu com grande abundância. Oh, glória! Batismo. Recebimento do Espírito Santo é figurado como batismo, uma total, gloriosa e sobrenatural imersão no divino Espírito Santo. Quando você é batizado nas águas, você é imergido nas águas. Quando você é batizado no Espírito Santo, você é imergido no Espírito Santo.
afundado nele, imergido nele. O que revela a maneira gloriosa como o Evangelho envolve, enche e penetra a alma do crente. Enchimento. Estando reunidos no cenáculo, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, evidenciaram estar cheios a ponto de parecerem estar embriagados. Vamos ler já Atos 2,13. Esse enchimento não se deu aos poucos, mas no Pentecostes. A plenitude do Espírito Santo os encheu inteiramente de tal modo que andavam de um lado para o outro, falando em diferentes línguas. Vamos ler Atos 2,14. Pedro, porém, pondo-se de pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a esta a terceira hora do dia, a saber, 9 horas da manhã. Terceira hora do dia, 9 horas da manhã, tá? Primeira hora, 6 horas da manhã. Segunda hora, 7. Deixa eu botar aqui direitinho, quer ver? Ó, de 6 até às 7 é igual primeira hora. Primeira hora. De 7 até às 8 igual segunda hora. De 8 até às 9, tá, gente? Igual terceira hora. E assim vai, tá? Vocês ficou melhor para vocês entenderem. E assim vai, tá? A sexta hora é meio-dia. Hora nona é às 3 horas da tarde, 15 horas. Tá? E assim dá para você entender melhor, tá bom? Não precisa colocar toda hora, porque assim você já sabe partir daqui para todas as horas do dia de Israel, ok? Os dons do Espírito Santo. Uma das maneiras do Espírito Santo manifestar-se é através de uma variedade de dons espirituais concedidas aos crentes. Essas manifestações do Espírito visam a edificação e a santificação da igreja. As manifestações do Espírito dão-se de acordo com a vontade do Espírito, ao surgir a necessidade e também conforme o anelo do crente na busca dos dons. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo número 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Vou repetir. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora, capítulo 12 da mesma epístola, versículo de número 31.
1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, ele dá a cada um conforme ele quer. Não quer dizer que você está condicionado a só ter aqueles dons, de forma quantitativa. Ah, só tenho um dom só tenho um dom só, então o Espírito me deu esse aqui porque ele quer. Não, você pode pedir, você pode escolher, você pode procurar, você pode buscar o melhor dom. Porque cada indivíduo tem um dom que acha melhor, outro que acha outro melhor e outro que acha outro melhor. Lembrando, sempre para edificação sua e edificação do povo, que é a igreja. Nunca por vanglória, nunca por soberba, nunca por prepotência, nunca por arrogância, sempre para edificação, tanto sua quanto do corpo de Cristo. Tá? Agora 14 de 1 Coríntios, versículo de número 1. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente, pega isso aqui, mas principalmente o dom de profetizar. Por que Paulo, gente, dá um adendo através do Espírito para nós procurarmos principalmente o dom de profecia? Porque a Bíblia diz, não havendo profecia, a igreja se corrompe. Existe igreja que tem tudo, menos profeta. Isso é perigoso. Porque a igreja que não tem profeta, o povo faz o que quer. Igreja que não tem profeta, o povo faz aquilo que quer fazer, a bel prazer. Porém, a igreja que tem profeta, Deus usa o profeta para falar com o povo. Porque geralmente o sacerdote, o pastor, pega a causa do povo e leva para Deus. Mas o profeta pega as coisas de Deus e passa para o povo. Nem sempre o que Deus vai falar é aquilo que eu quero ouvir. Mas tudo que Deus falar, ainda que não seja aquilo que eu quero ouvir, é aquilo que eu preciso ouvir. Arrepio aqui de novo, hein? Glória. Certos dons podem operar num crente de modo regular, e ele pode receber mais de um dom para atendimento de necessidades específicas. O crente deve desejar diversos dons, e não apenas um. É antibíblico e insensato se pensar que quem tem um dom de operação mais visível é mais espiritual do que quem não tem um dom de operação menos visível. Também, quando uma pessoa possui um dom espiritual, não significa que Deus aprova tudo quanto ela faz ou ensina. Resumindo aqui, aplicando aqui, de forma bem sucinta e categórica, sintetizando o máximo possível, dom não é garantia de salvação. Dom não salva ninguém. O que salva alguém é crer com o coração e confessar com a boca. Tá? Porque naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, no teu nome. Senhor, no teu nome, não curamos. Não expulsamos demônios. Não profetizamos. Aí vai dizer, afasta de mim que nunca vos conheci. Então, dom não é certeza de salvação. Dom é para o aperfeiçoamento, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Outra coisa é não confundir dons do Espírito com fruto do Espírito. Tá? Eu achei que o autor aqui foi brilhante, porque ele não colocou frutos. Ele colocou fruto. Porque o Espírito Santo não produz vários frutos. Ele produz fruto. Só que dentro desse fruto existe outras marcas, né? Outro nome. Por exemplo, manga da banana, manga da abacate, manga da laranja. Não. Manga espada, manga calotinha, manga tome, manga caçulinha, manga rosa
e por aí vai, tá? Mas o fruto é um, mas com vários tipos de nomes, ok? O qual se relaciona mais diretamente com o caráter e a santificação do crente. Gálatas 5, do 22 ao 23. Gálatas 5, do 22 ao 23. Gálatas 5, do versículo 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, ou seja, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio ou temperança. Contra essas coisas não há lei. Lembrando sempre também que Satanás pode imitar a manifestação dos dons do Espírito e também usar falsos crentes disfarçados como servos de Cristo para poderem fazer o mesmo. É essa galera aqui que vai ser reprovada nesse dia lá em cima. Essa galera que é usada por Satanás, que usa a palavra de forma isolada, de forma herética, para defender os seus achismos, as suas idealizações, e com isso tem dom disso, tem dom daquilo. Lembrando que, gente, a universidade de Satanás foi no céu. Lembra que antes da queda dele, ele era um anjo, portador de luz. Ele andava em lugares que a nossa mente não consegue ter acesso pela nossa imaginação, de tão sublime e alto que é esses lugares. Você lembra que ele levou uma parte dos anjos, terça parte com ele. Então ele sabe basicamente os trâmites do céu. Como o mundo espiritual se movimenta, como o mundo espiritual age, ele sabe. Você observa que no centro espírita, para invocar uma entidade, um espírito, que é um anjo caído, porque anjo é o ofício dele, só que a origem dele é espírito. Então eles tocam nesses lugares a tabaca, trazendo o espírito, fazendo o espírito descer. Eles chamam de santo, né? Fazendo o santo descer, fazendo descer. E observa que a música que é tocada para X, Y não vem. O atabaque, quando é tocado para o Exum, Maria Padilha não vem. O atabaque que é tocado para o Preto Velho, o Exum Tranca a Rua não vem, o Zé Pilintra não vem, o Exum Malandro não vem. Então a música atrai o espírito. E depois que o espírito chega, se manifesta no seu cavalo, no seu adepto, a primeira coisa que eles fazem é entregar a oferta, que é a oferenda. Porque eles sabem que o mundo espiritual funciona assim. Primeiro se toca a música para trazer o espírito. Depois que o espírito vem, se entrega a oferta. Porque aí entrega a oferta e o espírito que vai falar. Vamos ler primeiro um texto aqui? Vamos ler Mateus 7, 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Prossigamos aqui. O crente que tem discernimento espiritual não fica dando crédito a qualquer tipo de manifestação espiritual, mas prova se as manifestações realmente provêm da parte de Deus. Olha o texto diz, porque já muitos falsos profetas têm se levantado
no mundo. Então é muito importante o crente buscar o dom de discernimento de espíritos. Vamos lá. Os dons do Espírito Santo relacionados na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 11, divide-se em 3 grupos distintos como segue: dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimentos de espíritos. Tá? Isso aqui são dons de revelação. Quando você pega um texto e o Espírito te revela aquele texto. Dom de sabedoria. Aliás, dom de conhecimento. Quando você pega um texto e vai falar e o Espírito te explica aquele texto e você fala. Dom de conhecimento. Dom de sabedoria. Quando você pega um texto e você consegue entender o que aquele texto fala e você tem palavra de sabedoria. Dom de discernimento de espírito. Você sabe se o espírito que está atuando naquele lugar é de Deus e não é. Eu já preguei num lugar que o Espírito ficou entregando revelação, profecia, na hora da mensagem. E Deus falou comigo: esse espírito não é de Deus. Repreendam. E eu falei: gente, vamos dar vazão aqui a palavra aqui, depois entrega aqui, está repreendido em nome de Jesus. A pessoa caiu manifestada. Então, nem todo espírito que fala na igreja é o Espírito Santo de Deus. A igreja precisa ter este discernimento. Palavra de conhecimento. Este dom tem sido definido como sendo a revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus, que o homem, devido às limitações naturais, não pode conhecê-lo, a não ser que o Espírito Santo o revele. Exemplos da manifestação deste dom são encontrados no ministério de Samuel, Eliseu, Aías, Jesus, Pedro e Paulo. Tá? Vamos ler pelo menos um texto desse aqui. Vamos ler, quer ver? Vamos ler 1 Reis, capítulo 14, versículo 6. 1 Reis, capítulo 14, versículo de número 6. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos pés, o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim, pois eu sou enviado a ti com duras novas. Palavra de sabedoria. Este dom é uma palavra, proclamação, declaração de sabedoria, dada por Deus através da revelação do Espírito Santo, para satisfazer a necessidade de solução urgente de um problema particular. Não se deve confundi-lo, portanto, com a sabedoria num sentido amplo e geral, independente da capacidade humana. 1 Coríntios 12, 8. 1 Coríntios 12, 8. Coríntios, capítulo 12, versículo 8, diz assim: portanto, a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Discernimento de espíritos. Através deste dom, Deus revela ao crente a fonte e o propósito de toda e qualquer forma de poder espiritual. Quando foi revestido desse dom, quando o Espírito Santo lhe revelou que o tipo de espírito operava através da jovem adivinha de Filipos, Atos 16, 18, que ela vai dizer assim, esses homens que estão aí, eles anunciam o caminho da salvação, são santos homens de Deus. Qualquer um pegaria esse conselho e ficaria de boa, se inchava, tirava seus pés do chão. Só que isso aconteceu muitos dias. Isso incomodou Paulo, irritou Paulo. Paulo vira e expulsa o demônio. Porque nem toda palavra que está massageando o teu ego vem de Deus. Ai, gente. E fê-lo resistir a Elimas, condenando a cegueira. Note que o dom não se trata de julgar ou fazer mau juízo de outras pessoas. Vamos ler 1 Coríntios 12, 10. 1 Coríntios 12, 10. E a outro
a operação de maravilhas, e a outra de profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas, tá bom? Nós vamos continuar no próximo vídeo falando sobre dons de poder, tá? Vamos lá.